Eu acho que todo mundo tem direito de viver. Se perguntar para os animais o que eles querem, é a abolição completa da sua exploração. Os animais devem ter direitos e esses direitos são inalienáveis. O respeito aos animais como seres portadores de senciência, de alma. A nossa luta é a vida. Não existe exploração boazinha de animais. Os animais sempre acabam perdendo. Veganismo é direitos animais na prática. Eu já defini isso algumas vezes dessa forma. Você acredita que os animais têm direitos e a única forma de fazer essa crença se tornar realidade é adotando o veganismo. O modo de vida vegano ele tem como fundamentação, né, como motivação, uma ideologia. Ele pode ser definido, na verdade, como um movimento por justiça social. Né? O objeto, né, a justiça sendo buscada, no caso, é por animais não humanos, né? Não são animais humanos, são animais não humanos, mas continua sendo um movimento que visa beneficiar o outro. Que o veganismo não é uma alimentação, é uma filosofia de não violência, de não crueldade para com os outros seres que habitam conosco no planeta. O vegano não deve, pelo menos, acreditar que ele consegue se abster de explorar animais, porque isso é impossível. A gente não consegue se abster de explorar pessoas também, né? De repente você compra alguma coisa e não sabe, isso foi produzido às custas de exploração de seres humanos. Então, eventualmente, se você for pesquisar direitinho, eu também, ou qualquer vegano, não está isento de explorar animais. Mas nós estamos nos esforçando em fazer isso. Então, tudo que é possível, a gente deixa de explorar animais. Mas eu sei de outras coisas que eu mesmo pratico e que eu exploro animais. Por exemplo, eu ando de carro, né? O carro, por exemplo, o pneu é feito de gelatina, né? Gelatina, eu já disse, gelatina é um produto de origem animal. Se você fosse perguntar para os animais o que eles querem, é a abolição completa da sua exploração, para qualquer finalidade que seja. Nenhuma finalidade é justificável. Né? Não é justificável tanto porque não é necessário, né, para a nossa sobrevivência, mas mesmo que fosse, problema nosso. Né? Os animais não têm nada com isso. Se a gente construiu a nossa sociedade de uma maneira que depende da exploração animal, continua não sendo um problema deles, continua não sendo de interesse deles que essa exploração continue. A gente tem que adaptar o nosso modo de vida para que a exploração animal deixe de ser necessária. O que acontece é uma mutação no mercado, né? Hoje é conveniente, é cômodo para as indústrias trabalharem com produtos de origem animal, porque ninguém questiona e está tudo certo. A partir do momento que o número de vegetarianos e pessoas que se preocupam da origem daquele alimento aumenta, o que acontece? A indústria é obrigada a sofrer uma mutação, que é o que está acontecendo hoje em dia. Então, hoje em dia, se você pegar algumas empresas, ela tem a linha dela vegetariana, ela tem uma linha que ela não testa em animal e por aí vai, entendeu? Então, assim, a oportunidade do mercado, ela vai... O mercado só muda o lado. Então, não vai falir uma grande indústria. Ela vai mudar. A hora que ela perceber que ela não tem mais consumidor para aquilo, ou que a empresa dela está sofrendo com aquele tipo de produto, ela vai mudar o produto. Ou se ela souber que ninguém mais está comprando o produto dela porque aquele produto foi testado em animal e ela está perdendo uma fatia do mercado, ela vai parar de testar. Eles tiram o leite da vaca para tomar, e o leite da vaca já é da vaca, do bezerro. Então, quando o bezerro nasce, eles já tiram o bezerro da mãe, ele quase nunca conhece a mãe. A gente também foi imposto a comer carne. Se minha mãe tivesse me falado que aquilo lá era uma vaca, eu nunca teria comido. Você entendeu? Porque eu sempre amei bicho. E o dia que me contaram que eu tava comendo uma vaca, aquilo pra mim foi... Na hora eu falei, meu Deus do céu, eu tô comendo um animal. Eu não sabia que comia um animal. Essa minha atitude meio que contaminou a minha família. A minha mulher é argentina e os argentinos são estritamente carnívoros, né? E os meus filhos estão influenciados e eu não forço eles a nada. Falou, assim, vegetarianos nem tão pouco veganos. Isso, acho que eles vão crescendo, isso vai tomando uma certa consciência deles. E quando eles quiserem ser, realmente eles vão parar de comer carne pela consciência deles. Então eu não forço eles a nada. O papai e mamãe não comem, a gente não acha justo fazer isso. Então agora a decisão é tua.
Ela falou, não, mamãe, eu quero ser vegana, eu quero, né, ajudar, eu gosto dos meus irmãos, né? E aí pra gente foi a maior alegria do mundo, né? E ela gosta, ela defende, ela é ativista. Quando você se torna vegano, você deixa de contribuir com essa exploração, né? Então, você está fazendo para você e, logicamente, para os animais. Só que se você quiser uma mudança, aí você tem que buscar um trabalho de ativismo. Porque daí você propagar, você levar a informação para a sociedade que ela pode mudar. Vivissecção, no latim, vive significa vivo, seccione, de cortar. Mas não a gente aplica o termo não apenas a cortar um animal vivo. A gente usa a palavra vivissecção para todas as formas de exploração animal, né? Então, vivissecção e experimentação animal, na verdade, são termos distintos na origem, porém eles são intercambiáveis atualmente. Então, sempre que a gente falar de vivissecção, a gente não está falando só em cortar um animal. A gente está falando também em aplicar alguma coisa, injetar alguma coisa nesse animal. Está falando em fazer esse animal inalar alguma coisa, fazer ele ingerir alguma coisa, com propósitos experimentais. Hoje as leis obrigam que você teste produtos farmacêuticos em animais. Tecnicamente isso não é necessário, mas as leis obrigam. Então todos os medicamentos que existem hoje, eles foram testados em animais. Não quer dizer que eles precisariam ser, a gente precisaria de mudanças na legislação. Na área de cosméticos, que é a área que eu trabalho, existem uma série de alternativas, né? Por exemplo, algumas substâncias como glicerina, ácido esteárico, sais do tipo estearato, são substâncias abundantemente encontradas em cosméticos, como emolientes, né? E essas substâncias tradicionalmente vêm do sebo animal, mas se a empresa tiver, né, o cunho ético, a preocupação com a fonte moral do ponto de vista da ciência, ela vai buscar rotas alternativas, como por exemplo a glicerina e o estearato extraídos de fontes gordurosas vegetais, como a gordura do babaçu, a gordura de palma, carnaúba, né? Então existe alternativa para tudo, desde que a empresa tenha o propósito em formular o seu produto com princípios éticos. Cada animal tem um motivo. O rato e o camundongo, eles são utilizados porque eles são animais pequenos, fáceis de manusear. Eles têm um ciclo de vida rápido, então em 2 meses eles já atingem a maturidade sexual, já se reproduzem. Cada ninhada tem 8 filhotes, eles são fáceis de manipular. Eles são, enfim, eles têm um ciclo de vida rápido. Não existe correlação entre o rato e o camundongo e o ser humano. Então, toxicologicamente, não tem motivo, não tem como pensar assim, o rato é um ser humano em miniatura, ele é um modelo animal. Ele não é, simplesmente você consegue criar um rato nesse espaço aqui, pequeno, ele come pouco, ele se reproduz rápido e é por isso. O rato e o camundongo, esse é o motivo. O coelho, por exemplo, o test Draze, porque ele tem olhos grandes, ele é albino, eles usam coelhos albinos. Então você consegue visualizar melhor as alterações que o produto vai ter nos olhos dele. Esse é o único motivo, não que exista correlação entre os olhos dele e os olhos do ser humano. O Beagle é porque ele existe um protocolo que exige a utilização de cachorros. Você tem que testar um determinado produto para toxicidade em 3 espécies. 2 espécies sendo roedoras e uma não roedora. Então o cachorro é porque é fácil de ter. Mas como, vamos dizer, se você pegasse vira-latas, a diversidade genética nos vira-latas é muito grande. Então você teria dados não agrupados. Então eles padronizaram um cachorro de raça. E o Beagle é um animal dócil, é fácil de manter. Então eles escolheram o Beagle porque é um animal fácil de você manusear, ele não vai te morder, ele é manso. Então o Beagle, para você não ter a diversidade genética do vira-lata e ter dados mais agrupados. Mas não que ele tenha mais correlação com o ser humano do que qualquer outro cachorro, porque não tem nenhuma correlação. Tem algumas considerações que colocam o homem praticamente é um vírus, né? Onde que ele chega, pode ver, onde o homem chega, ele dizima, acaba e o que tinha ali, ele se sobrepõe e passa a valer aquele coisa. Então, na verdade, quem decidiu isso, né?
de que a gente está acima dos animais foi os próprios homens. Então é uma lei que os homens criaram para eles mesmos e sobrepor aos animais que não podem falar, infelizmente. Então cabe a gente, né, ter um mínimo de consciência e fazer esse papel de porta-voz, já que eles não podem falar. Muita gente vai dizer, mas a medicina moderna é baseada em testes em animais. Não. A gente realiza de fato testes em animais, pesquisas em animais, mas todas as informações, 100% de tudo que a gente sabe sobre a nossa saúde vem de pesquisas epidemiológicas, pesquisas clínicas e testes in vitro. 100% de tudo que a gente sabe sobre a nossa saúde vem de pesquisas com seres humanos. A gente pode utilizar até animais, isso não serve para nada, né? Pesquisas com animais não servem para nada.